a carta escrita à igreja de Éfeso, capítulo 5, isso, vai ajustando aí, tá? Isso, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ok? Ele chama a atenção dos irmãos, né? Para que os irmãos eles vivam uma vida prudente, que eles não devam andar como nécios, loucos. Nesse sentido aqui, louco aí, tá? Não é louco do juízo, do psique. Esse louco aí é você viver de uma forma desorganizada, vivendo de uma forma sem ordem. Aí ele chama a atenção, tá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, pessoas sábias. Aí ele vem no versículo 16 e completa, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, remindo o tempo, o que é que nós podemos aprender? Esse remir o tempo é administrar o tempo. É você saber que o dia tem 24 horas e para cada hora você vai ter uma prática, uma tarefa, né? Normalmente o dia é dividido em 3 partes, né? São 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, né? E as 8 horas, vamos lá, 24, 8 dormimos, 8 trabalhamos, já leva quantas? 16. E as 8 é para quê? Para quê? Não, 8 você já vai dormir que descansa bem demais, né? 8 trabalho, né? Então 8 você pode dividir, vamos, leitura, atenção à família, atenção aos filhos, resolver algumas coisas, no meu caso, daqui a 2 meses, brincar com o neto, né? Tudo isso. Então a gente temos 20, e pior, amados, que a gente tem essas 24 horas, e no meu caso, por isso que eu estou dizendo que eu chamei a atenção para mim, e eu sei que muitos estão na mesma situação, tá? Que essas 24 horas parece que se torna poucas. Mas não dá, a gente passa o dia e quando termina o dia você olha e parece que você não conseguiu produzir. Você não conseguiu efetivar algumas coisas que deveriam ser efetivadas, ser realizadas, concretizadas, né? E quando você termina um dia e você não consegue produzir, se sente improdutivo, isso é terrível, isso é péssimo, isso não é bom, isso gera em você um sentimento negativo. Você se sente, cara, passou um dia e não fiz nada, né? E se você não fez hoje o que deveria fazer, amanhã vai ter outras atividades, ou as mesmas atividades, porque são atividades que nós temos diariamente, como o trabalho. Você trabalha todo dia. Então, se você não realiza hoje o que deve ser realizado, amanhã vai estar mais pesado que hoje. Sim ou não? Sim. Se você não fez as atividades que deveriam ser feitas hoje, amanhã vai ter duplicidade. Eu fiz um curso faz muito tempo de gerenciamento, e um dos professores, ele nos trouxe essa orientação, que você está no trabalho, você é um líder lá, um trabalhador, aí vem os problemas para fazer, aí ele chama os problemas de macaquinho, ele denominou macaquinhos, né? Aí vem o problema, você não resolve, aí coloca o macaquinho nas costas, aí daqui a pouco vem outro problema, você não resolve, outro macaquinho nas costas. No final do dia você está cheio de macaco nas costas, está pesado, não fez nada, não conseguiu. No outro dia, pronto, haja macaco nas costas. E quem aguenta tanto macaco nas costas? Né? Então a gente precisa solucionando aquilo que vem. Tem um texto na Bíblia que diz assim: faz tudo que vem à tua faz. Eu vou sintetizar, ele não está enxergando ele da forma sequencial. É assim: faz tudo que vier as tuas mãos com tuas forças. Ou seja, resumindo, tudo que vier
para você fazer, você deve fazer em conformidade com a condição que você tem, com a força que você tem. Porque às vezes você, segura aí, às vezes você deixa de fazer uma coisa, tem algo para ser realizado, você diz, não, cara, não vou fazer não, porque eu não tenho condições. Mas a Bíblia diz que você deve fazer aquilo, tá, em conformidade com a condição ou capacidade que você tem. Aquilo que você não pode fazer, você não faz, mas aquilo que você pode fazer, deve ser feito. E às vezes nós arrumamos desculpas e não fazemos aquilo que podemos fazer. Então, eu gostaria de trazer esse ensino, que a Bíblia ela é riquíssima, ela nos ensina, eu quero dizer, que todas as áreas da nossa vida, a Bíblia ela norteia, ela tem princípios. Então eu gostaria de falar sobre a temática, trazendo alguns princípios para a administração do tempo. Como você deve administrar o seu tempo? Eu queria trazer aqui alguns princípios que encontramos na Bíblia Sagrada. Você veio hoje e você não estava esperando por esse culto. Normalmente o nosso culto é aquele culto que eu ministro uma palavra mais, né, encorajadora, né, motivacional, estimulando a fé, tá? Para que você acredite, você tenha esperança, não perca. Mas hoje é uma coisa diferenciada, tá? Então hoje eu quero te ensinar, trazer alguns elementos, alguns princípios, para que você organize mais a sua vida. Se a sua vida está desorganizada, quem sabe a improdutividade da sua vida está pela desorganização. Você não está bem organizado, está vivendo uma vida. Não tem momento da nossa vida que a gente vive pelo automático. Quem já viveu esse momento aí? Você vive sem tomar decisões, ou seja, até as decisões que você toma já é automático. Coisa automática. Vamos supor, você se acorda de manhã. Qual as primeiras tarefas que nós fazemos? Banho, asepsia, escovação dos dentes. Você já notou que isso é automático? Você não precisa fazer, se programar, porque o corpo já está condicionado. Você já faz tudo automático. Então tem momentos da nossa vida que esse automático ele é ligado em quase todas as esferas. A tua relação com a tua esposa, você está no automático. A relação com o teu esposo, você está no automático. A relação com os filhos, você está no automático. A relação no trabalho já está no automático. E quando a gente fala no automático, né, é aquela coisa sem vida, é aquela coisa sem prazer. Você pega uma máquina que ela vai estar ali. Ó. Se for para cortar aqui, você colocar aqui uma peça, ou cortar um pão, um papelão, um pano, qualquer que seja, ela vai estar aqui. Ó. Ela passa 24 horas, entra dia, sai dia, ela está aqui. É o automático. Ou seja, ela está automatizada, ela está sem vida, ela está sem sensação, ela não recebe emoções. E às vezes nós vivemos isso. Nós vivemos pelo automático. Vivemos uma vida sem emoção, sem sentimento, sem prazer. Quem está me entendendo? Amém. E quando a vida ela se torna dentro desse contexto, ela não é prazerosa, ela não é saudável. A vida ela tem de ser vivida de forma prazerosa. Por exemplo, Jorge é um excelente teclado, um dos melhores tecladistas que eu já conheci. E olha que eu tenho alguns anos de estrada, a gente percebe quem é bom, não, tá? Então, Jorge, tocar teclado só é prazeroso para ele se ele tocar com prazer. Mas se ele tocar de forma mecânica, não vai ter prazer nenhum. Eu sempre tenho pedido a Deus para que não me torne profissional do culto. Por quê? O profissional do culto ele se torna mecânico. Eu quero chegar aqui e ser conduzido, ser orientado pelo Espírito Santo. Eu quero pregar com prazer, com lágrimas nos olhos, que é a minha característica. Na hora que eu perder isso, cara, eu prefiro que Deus me deixe fora voltar, sem a responsabilidade de ministrar. Eu quero ministrar com prazer, com alegria. Tá? Então, vamos falar do primeiro princípio, para que a gente possa administrar bem o tempo, para que a gente possa ser mais produtivos, para que a sua vida, se ela se encontra de uma forma improdutiva, quem sabe através desses conselhos, nesta noite, Deus transforme
a sua vida improdutiva em uma vida produtiva, frutífera. Ok? Então vamos lá. Nós podemos pegar o texto em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Isso aqui é maravilhoso, os irmãos conhecem bastante esse versículo, né? 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que quer dizer isso? Primeiro princípio para você ter uma vida produtiva é listar as prioridades. Todos nós temos prioridades, e o dia ele tem que ser tomado começando pelas prioridades. Aquilo que é primário, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. E o bom é que o evangelista Mateus, né, ele vem nos ensinar, nos dizer. E se você ler esse capítulo de número 6, esse capítulo 6 ele está absorvido pelas questões humanitárias, as necessidades humanas. Aqui está falando aqui de vestes, aqui está falando de alimentação. Você vai ver que tudo está relacionado neste capítulo de número 6. Aí ele termina dizendo, olha, priorizando, ele prioriza, diz, olha, tudo aí vocês precisam. Vocês precisam de roupa, vocês precisam de alimento, vocês precisam de proteção. Tudo isso eu sei que vocês precisam. Mas o conselho é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele dá aqui um princípio de prioridade. Na vida do cristão, que somos, então, qual é a prioridade que nós temos? É a vida cristã, é buscar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Cara, você se acorda um dia, você não tira 5, 10 minutos para orar, você não tira 5, 10, 15, 20, 30 minutos para ler, e o tempo que você tem é pela manhã, porque na hora que você sair de casa, você não vai conseguir mais, você não vai conseguir, porque tem um trabalho. Você tem um trabalho, você tem as atividades que vão te impedir. É bem verdade que tem alguns que podem acomodar esse tempo de oração, esse tempo de leitura durante o dia. Mas normalmente, aquele que trabalha, aquele que exerce a sua função de autônomo, de vendedor, tantas outras funções, você não vai ter esse espaço de ler, de orar. Lógico que nós oramos o dia todo e oramos em espírito. Você pode estar trabalhando e orando, mas quando eu digo, é o teu devocional. Você precisa ter, você obreiro, pastor, cristão, isso é fundamental. Esse período devocional, o crente não pode viver sem ele. Isso é uma prioridade. Então você quer ser produtivo? Quer ter resultado na sua vida? Cultive o devocional, priorize. Ao se acordar, se você não vai ter tempo durante o dia, comece de manhã cedo. Se você se acorda de 7 e não vai dar tempo, se acorda às 6:30. Dedica 30 minutos para a sua vida espiritual. Isso vai elevar você, isso vai te ajudar. Isso vai trazer paz, isso vai trazer em você tranquilidade, essa ansiedade, essa preocupação. Quando você cultiva o devocional, quando você cultiva a relação com Deus, quando você se aproxima de Deus, toda essa ansiedade, todo esse temor, esse medo, ele se desvai. Glória. Ele vai embora. E você precisa fazer isso. Isso é uma necessidade crucial. Isso é fundamental na vida do crente. Se acordar, faz a sua asepsia, o normal,
Se ajoelha 5, 10 minutos. Para você que não pode, ora na cama. São poucos que não podem se ajoelhar. Então faz isso. Isso é uma forma de você administrar o seu tempo. Isso lado espiritual, como cristãos que somos. Aí você pode agora partir para a sua vida secular, normal. Você trabalha, você estuda, então você faz uma lista de prioridades, cara. Aquilo que é mais essencial para você. E essa lista ela tem que estar bem clara, objetiva. Né? O que é que eu vou fazer hoje? Não, hoje eu tenho dia no Detran, hoje eu tenho que fazer feira, hoje. Aí procura, cara, eu posso fazer feira antes ou depois do Detran? Ou o Detran vem antes? Analisa, deixa a coisa clara. Não, eu coloco o Detran porque quando eu sair do Detran eu já passo o mercado, entro, faço minha feira, já chego em casa de uma só vez. Não, eu vou para o Detran, volto, vou fazer feira, volto. É administrar isso, é remir o tempo, é saber lidar com o seu dia e com as tarefas que precisam ser executadas. Sim ou não? Estão entendendo? Então vamos organizar. Esse é um princípio fundamental para que você administre bem o seu tempo. E administrando bem o tempo, você terá um resultado melhor, terá um dia mais produtivo. Tá? Mas tem um segundo princípio. Primeiro princípio qual? Qual foi o princípio que eu terminei de ensinar? Hein? Aqui à direita, qual foi? Vamos lá, estou com fome, vou trazer cuscuz. Vamos lá, eu quero ouvir qual foi o princípio. Vamos lá, Danilza. Priorizar as tarefas. Isso. Primeiro princípio, listar as prioridades. O que é primordial? O que é prioridade para você? Segundo princípio, não desperdiçar. Nós estamos vivendo dentro de um contexto que boa parte do nosso tempo ele é desperdiçado. E com coisas fúteis. Quantas horas eu passo na frente da televisão? Que poderia estar lendo a Bíblia? Poderia estar se fortalecendo espiritualmente? Eu não estou querendo colocar peso na cabeça de vocês. Eu estou tomando como exemplo a minha pessoa. Ou você não passa horas às vezes na frente da televisão? Quem é corajoso para dizer, como eu estou dizendo, que às vezes nós passamos horas na frente da televisão? Tem alguém aqui? Levanta aí a mão aí, quem? Aqui a ala direita aqui a esquerda. Quem passa tempo aqui na frente da televisão? Você que não passa, maravilha. Maravilha. Quanto tempo nós temos desperdiçado? Né? Vamos ler. Me leia aí 2 Timóteo 2,16. Vamos lá, que é bom de Bíblia. Para me ajudar. 2 Timóteo 2,16. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Evitar falatórios, conversações desnecessárias. Né? Isso não edifica. Isso faz com que o nosso dia ele seja improdutivo. Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Isso é valorizar o sacrifício que Jesus fez. E às vezes nós vivemos de uma forma tão fútil que desprezamos esse valor, o qual fomos resgatados. Tá? Vamos ler ainda Provérbios 12:11, o que é que diz? Quem for mais rápido que eu, leio. Mas quem não for, aí eu leio, para adiantar. Vamos lá? Provérbios 12:11, o que é que diz? 12:11. O que lavra a sua terra se fartará de pão,
Mas o que segue os ociosos está falto de... O que é que está relacionado a esse segundo princípio? Enquanto você está desperdiçando um momento com coisas fúteis, com coisas que não edificam, com coisas que não são construtivas, ele está dizendo aqui, ó, pega esse tempo e faz algo produtivo. Porque aquele que trabalha, ele terá o pão, ele terá a recompensa. É isso que o sábio Salomão, ele está nos dizendo, 12:11, veja, o que lavra a sua terra se fartará de pão. O que é lavrar a terra? É trabalhar, é preparar, é organizar. E às vezes nós queremos ter pão à mesa, agora ociosos, sem fazer nada, deixando o tempo passar, e queremos ver o resultado no final da semana, no final da quinzena ou no final do mês. Você precisa aproveitar o tempo com coisas produtivas. Não pode estar desperdiçando com coisas tão banais, não é? Com coisas bobas, às vezes no telefone, isso, e pior que é um mal que está alcançando a sociedade em si, num todo. Hoje nós somos escravos de um celular, de um zap. Se você perdeu o zap, eu perdi o meu faz uns 15 dias, passei 2 dias sem celular, quase doido. Quase doido. Porque achava que precisava que tinha que conversar com o ar, com o meu ser. Nós nos tornamos escravos. É o dia todinho, se brincar, é o dia todinho. Manda zap, recebe zap, manda mensagem, recebe mensagem. E se você pesar, às vezes são conversas tão fúteis, que poderiam ser conversadas em um outro horário, em um encontro físico. Então, e você deve ser radical nessas atitudes. Cara, você não está me edificando, você não está fazendo uma boa construção. Cara, então vou deixar isso de lado, deixar isso para trás, porque isso não edifica a minha vida. Além de fazer uma lista de suas prioridades, enumere também todas as atividades improdutivas que lhe roubam tempo e seja radical em eliminá-las. Seja breve ao telefone, não gaste horas assistindo a televisão, nem passe noites insones na frente do computador. Tu deu para entender? Experiência empírica, coisas que a gente sabe fazer no dia a dia. Às vezes você está noites a fio em casa, sem dormir, e fica de um lado para o outro, abre geladeira, fecha a geladeira, e às vezes tem mecanismos que você pode fazer com que esse sono chegue. Pega um bom livro, leia, pega a Bíblia, vai ler, dá um espinote, toma um banho de água fria. Irmão, tem tantas possibilidades que a gente, com a vida empírica, a gente sabe que dá um bom resultado. Lógico que eu estou falando aqui em via de regra, tem aquelas situações que vai ser preciso ser inserida a medicação, vai ser preciso ser inserido a ação de um profissional, de um psicólogo, tantos outros que assim haja necessidade. Mas boa parte da nossa vida, no contexto que eu tenho analisado, como pastor e como aluno de psicologia, eu vejo ociosidade. Uma situação desgastante, decepcionante, gera em nós uma moleza, uma falta de ação. A gente não sabe lidar com as dificuldades. Hoje ninguém quer ver o seu filho caindo e se levantando, aprendendo a se levantar. Hoje essa geração é considerada a geração do mimimi. É uma geração que tudo recebe pronto, não se constrói nada. E isso está gerando pessoas que não sabem lidar com as perdas, com as dificuldades. Quando o sofrimento, a perda, a dificuldade chega, a pessoa fica em uma ação estática, não sabe o que fazer. Isso eu vejo na sala lá, com quase 60, 70 alunos.
a molecada jovial, e a gente olha para o semblante, é um semblante depressivo, às vezes porque levou um fora do namorado, tem vontade de se matar, tirar a própria vida. A vida agora não tem mais sentido, perde o mel, o sabor. Na minha época, um namoro acabava e arrumava outro e tocava a vida. Agora hoje, você fica sofrendo, arruma um outro, mas com o coração no que te deu fora. E a gente precisa reagir, né, a essas situações, tá? E quando a gente não sabe aproveitar bem o tempo, quando a gente desperdiça o tempo com futilidades, nos leva a essa ansiedade, a essas situações que não nos eleva e não nos constrói de uma forma legal. Vamos para o terceiro, que já chegou o tempo. Eu queria falar aqueles 7 princípios, mas eu acho que eu vou falar só de 3, tá? Aí nós temos aqui, o primeiro qual foi? Listar as prioridades. Segundo, não perder tempo com coisas fúteis, né? E eu vou pular o terceiro, eu vou para o quarto. Quarto princípio, delegar. O que é delegar? Se você analisar, delegar, transferir uma responsabilidade para outro, não na transferência de a responsabilidade ser sua e você transferir. Não. Esse delegar aqui é no contexto que você lidera um grupo, você lidera um projeto, uma situação e quer concentrar tudo em você. Você é o bombril, você é o cara, você não confia em ninguém, tem que ser feito por você. Se não for feito por você, a coisa não acontece, a coisa não funciona. É você distribuir, delegar, administrar as tarefas. É você olhar para a tua equipe, para a tua família, para seja qual o contexto que você esteja inserido, que tenha pessoas que você saiba dividir. Por exemplo, Moisés estava morrendo e matando o povo. Morrendo e matando o povo. Porque tudo era trazido para ele. E ele tinha de dar uma solução. Aí o seu sogro vem, Jetro, e diz: ô Moisés, tu vai morrer e matar o povo, acaba com isso. Tu vai resolver as grandes coisas. E as menores tu levanta homens de 10, de 50, de 100 e distribui. E assim você vai ter um ministério mais próspero. O teu projeto ele vai frutificar, vai ter um bom resultado ou um melhor resultado. Mas hoje temos o hábito de concentrar. E a gente precisa colocar esse princípio em nossas vidas para que a gente tenha um bom resultado, um melhor resultado, e o nosso tempo ele seja administrado de uma forma melhor. É você distribuir. Você que está sobrecarregado, você que está com um monte de tarefas. Vamos supor, uma das coisas que hoje a gente vê, os filhos. Isso é que eu vivi, né? Estou vivendo, tenho 2 filhos ainda dentro de casa. Às vezes a gente quer omitir responsabilidade que pode ser executada pelos filhos. Mas a mãe quer fazer tudo, o pai quer fazer tudo. E não vai criando uma personalidade, um caráter de individualidade no filho, ou seja, de independência. O filho é dependente para tudo. Por quê? Porque os pais estão errando. Porque os pais querem fazer tudo. Então, esse princípio de delegar, isso é fundamental. Por exemplo, eu tenho em mente aqui algo que eu sempre trago comigo. A secretária da igreja, Diaconisa Marusca, eu sempre digo para ela: ô Marusca, eu não quero uma secretária, eu quero uma secretaria. Porque eu não sei até quando você vai ficar comigo. Você está comigo hoje, amanhã não está. E quando você sair, quem é que vai dar continuidade? Então você tem de deixar uma secretaria em condições para qualquer um secretário que chegue, ele saiba dar continuidade. Mas tem profissionais que tudo que faz é para ele.
Se você sair do setor, não funciona, porque todas as informações estão com você. Todos os métodos aplicados para que a secretaria ou qualquer outro departamento funcione está embutido em você. Isso é errado, amados. Isso é loucura. Isso é característica de pessoas individualistas, de pessoas egoístas. E tantos outros adjetivos que nós poderíamos dar. Quando eu vejo na igreja uma pessoa fazendo um trabalho que ela concentra nela, isso é horrível. Na minha avaliação, isso é negativo demais. Na igreja você tem que fazer para o todo, visão de todo, não é de membro. Eu tenho ensinado isso aqui direto. Tenha visão de corpo, não visão de membro, porque você corre um grande risco, que o membro, ele não vive seu corpo, mas o corpo vive seu membro. Eu tenho duas mãos, se arrancarem uma, eu vou viver, com uma certa dificuldade, mas vivo. Agora arranca minha mão e deixa ela isolada, ela vai morrer. Então você que tem visão de membro, você corre um grande risco de ser eliminado do corpo e não ter vida. Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia!
Eu passei 15 dias agora em Israel. O ministério funcionou normal. Eu não precisei estar aqui. E quero fazer mais uma viagem no mínimo de 6 meses. Ficar ausente. E a igreja vai ter que funcionar, porque eu tenho obreiros. A igreja não está centrada em mim, não está edificada em mim, está edificada em Cristo. E a igreja é essa edificação. São vocês que fazem o culto, são vocês que adoram a Deus. Então, eu estando ou não, vocês devem estar presentes, vocês devem dar continuidade. E isso é muito claro na minha cabeça. Eu tenho alguns amigos pastores que eles não podem faltar um culto. Rapaz, eu não posso. Por que não pode, amigo? Tu estás escravo da igreja agora, os irmãos são totalmente dependentes, ninguém tem condições de fazer um culto. Qualquer um de vocês tem condições. Quantos dias, quantos anos vocês me acompanham? Tem pessoas aqui que me acompanham há 12, 13 anos. Será que vocês já não perceberam a forma que eu dirijo, a forma que eu prego, a forma que a gente realiza o culto? Então, quer dizer, se eu faltar, você não pode vir à frente e realizar o culto? Lógico que pode. Deve. Nunca gostei de centralizar. Sou um homem de cunho forte, firme. Sou decidido. Sei o que quero, mas nunca centralizar. Nunca. Atividades, projetos, eles têm que ser divididos. Cada um no seu quadrado. Cada um fazendo aquilo que deve ser. Ah, você diz, vamos lá no ciclo de oração. Eu vou. Mas não tem dirigente? E a dirigente tem a diaconisa Daiane, a vice, pastora Eugênia. Nancy está aqui, tantos outros. Aí para funcionar tem que estar o pastor? Não, nem me preocupo. Porque eu sei que eu tenho pessoas competentes que realizam a situação. Agora, se tem problema, me chama que eu venho. E se eu tiver condições de resolver, eu resolvo. Se não tiver, vai ficar sem resolver também. Acabou aquela época de arrancar o cabelo quando eu não tinha uma resposta para o problema. Hoje, eu aprendi, amados, que... Olha, não, também, vou chamar de novo. Eu aprendi na vida que tem problemas que a solução é não ter problemas. Ou seja, tem problemas que a solução é não ter solução. Não ter solução. Não tem solução para tudo na vida. E eu aprendi isso de forma clara. Eu vou deixar de falar. Deixa eu só completar o raciocínio. Deixa eu só completar o raciocínio. E às vezes nós queremos respostas para tudo. Sabe a resposta que você quer para a sua dor? Sabe qual a resposta que você quer para a sua perda? Deixa eu dizer aqui para você nessa noite. É você aprender a conviver com a perda e superar. Passar o momento de luto, a fase de luto e prosseguir a vida. Ah, eu amava tanto ele, era o homem da minha vida. Se foi, Deus guardou. Ele trocou tu por outra. E aí? Ele trocou tu por outra. Aí agora tu vai ficar morrendo e a vida passando. Acaba com isso. Supera. Porque a resposta que você tem é não tê-lo. Irmão, a vida é simples, é fácil. É porque a gente às vezes complica o meio de campo. A gente complica. E a gente precisa saber lidar com essas coisas. Diga, Diácono Gesiel. Não, sobre o ciclo de oração, pastor, o senhor pode, quer dizer, vir para dar uma palavra. Sim, mas eu dou quinta, eu dou domingo, eu prego fora. E eu não tenho gente aqui para dar palavra, não tenho o senhor. Eu sei. Não tem o pastor Fabrício, não tem a pastora Eugênia, não tem tantos outros. Eu venho no dia que não tiver. O senhor como pastor presidente? Não, que pastor presidente? Isso não enche minha cabeça, não. Eu não sou formal, não. Eu sou um pastor muito espojado. Eu não tenho muita formalidade. Tem pastores que são semideuses. Que para a igreja ser alimentada, tem que ser ministrado por ele. Conversa, tem tantos pastores aqui que pregam melhor que eu, que têm mais conhecimento que eu. E nem por isso me gera um sentimento de inferioridade. Não. Isso eu sempre fui muito bem definido, resolvido. Eu sempre fui um homem resolvido na minha vida. O que falta é que as pessoas precisam serem resolvidas. Não, porque eu tenho um obreiro que prega melhor que eu, não vai pregar. Nem eu que tenho que pregar porque eu sou pastor.
E às vezes o pastor não tem a condição do obreiro que tem. E eu quero que Deus coloque bem obreiros aqui bons, que é para eu colocar eles para pregar e eu ficar ouvindo. Irmão, por que você acha que vai pregar e não tem que se preparar? Não tem que se organizar as ideias? Tem que investir tempo? E se eu tiver obreiros aqui, suficientes para pregar? Irmão, eu vou dormir a noite toda. Porque eu não vou ter a responsabilidade de pregar no dia de culto. Não, o senhor é pastor? Sim, sou. E qual o problema? E eu vou deixar de ser pastor pregando ou não? Isso é muito bem, é porque a nossa cabeça, a formação que tivemos, olha, precisa dar uma mudada, precisa dar uma melhorada. É uma religiosidade terrível. E eu não suporto religiosidade. Por isso que diz para mim, o pastor Tavares, ele é grosso, ele é meio educado. Não, mas porque eu sou prático com as coisas. Quem vive comigo sabe que eu sou muito prático. Não tem esse negócio de... Às vezes a gente erra em excesso, né? Reconheço também. Ninguém é dono da verdade. Mas é a minha maneira de ser. Eu nunca pedi a Deus para ser pastor, porque eu disse para ele, Senhor, eu não tenho um jeito de pastor, eu acho que foi pela... Às vezes eu digo para Nancy, comigo mesmo, orando, chorando na presença de Deus. Deus me fez pastor, eu acho que foi pela minha dedicação, sabe? Porque sempre eu fiz as coisas com muito amor, com muito carinho. Não era porque eu era obreiro que fazia, não, eu fazia pelo coração. E tanta insistência de fazer as coisas para Deus sem ter uma chamada pastoral, vamos dizer assim, e Deus disse, eu vou fazer desse grupo pastor. E graças a Deus, que só nessa igreja aqui eu tenho 9 anos. Agora imagina, tu pregando 9 anos para o mesmo povo, 2, 3, 4 vezes, como no começo eu pregava até 5 vezes por semana, e o povo ainda ter suporte para me ouvir. Ou você tem vocação, ou você é chamado para coisa, ou não é. Então eu fico muito tranquilo da minha vocação, da minha chamada. O tempo de dúvida em relação à minha vocação já passou. Eu não tenho mais dúvida. Não é um culto que eu falte, não é um ciclo de oração que eu não venho, que vai implicar, vai dizer que eu não tenho chamada. Não, irmão, isso já passou. Eu, para pregar a palavra, eu jejuava, eu orava, passava semana estressando a minha esposa e meus filhos, da responsabilidade, da preocupação e do medo de vir no púlpito. Hoje não tem mais isso. Se eu sou um mensageiro de Deus, a minha obrigação é ter a devoção, a prioridade, a minha vida regrada com oração, com jejum, na presença de Deus. E a hora que Deus me chamar, a hora que eu tiver uma oportunidade, os textos virão. Eu não posso me preparar para vir pregar uma noite, eu tenho que me preparar o ano todo. Quantos anos eu passei me preparando para pregar? Ia pregar e me preparava. Hoje não. Eu não me preparo para pregar. A minha preparação é diária. Devoção, meditação, oração. E a hora que eu chegar aqui, Deus vai me dar. Quantas vezes eu chego aqui e não sei nem o que eu vou pregar? Não sei. E se eu vou pregar o quê? Porque os meus sermões sistemáticos eu não faço mais. Eu tenho aqui mais de 1.500 sermões que eu preparei. Hoje eu não preparo mais sermão sistemático. Eu leio, medito, busco a presença de Deus. Quando eu chego aqui, aí Deus me dá mensagem através de um hino, através de um testemunho, e Deus me leva ao texto. E eu prego, com o coração aberto, sem aquele temor, sem aquela pressão que eu sentia. Isso é cristianismo, amado. É você servir a Deus com liberdade, com prazer, com alegria. Amém? Para encerrar, os 3 princípios. Primeiro, prioridade. Segundo, terceiro, amém. Foi ensinada a lição. Falta só os demais. Na próxima a gente completa.